Bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre está ligado conosco em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Amados, eu quero desejar a todos uma segunda-feira, início de semana com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos surpreender essa semana, nos abençoar de uma forma muito especial. Para você empresário, para você pai de família, que está enfrentando tanta dificuldade, para você que tem um enfermo mental, para você que está em casa enfermo, que Deus possa abençoar muito você, que Deus possa abençoar muito a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para o Jaci de Paula, que está aniversariando hoje, né? Jaci, esposa da nossa irmã Magna. Que Deus abençoe muito, dando muitos anos de vida e saúde. E também para Lucimar Alves, né, que mora no bairro Marumbi também. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Eu quero mandar um abraço para toda a membresia da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, no bairro Progresso, bairro Bandeirantes. Que Deus abençoe em todas Juiz de Fora, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Amados, eu quero em nome de Jesus nessa manhã dizer para você que não estamos tendo culto presencial até o presente momento, de segunda a sábado, apenas no domingo por enquanto. E eu quero pedir a Deus que Deus abençoe muito você, toda a sua casa. Mas hoje, segunda-feira, das 17 às 19 horas, ou eu, ou a pastora Conceição, estaremos hoje na nossa igreja ali dando atendimento espiritual. Hoje, quarta-feira, das 17 às 19 horas. E também no bairro Bandeirantes, na rua Sabino Francisco de Barros, ali também estará o diácono Alan também. Na sexta-feira, no Progresso, eu estou ali às 9 da manhã até às 11 horas e também das 17 às 19 horas, porque tem um toque de recolher às 20 horas, então a gente está ali. Você que precisa de uma oração, você pode chegar e entrar, eu estarei ali para orar para você. Você recebe oração e vai para sua casa abençoado em nome de Jesus, amém? Eu quero mandar um abraço para Jéssica, um abraço muito grande para o Caio e para seus filhos, a Manuele, o Davi. Um abraço para, né, a Alicia e também para o Caleb. Que Deus abençoe muito. A EDK também, lavagem a seco, né? Que está aí na direção do Caio, tá bom? Você que nessa pandemia está precisando de higienizar tudo na sua casa. Você tem aquele sofá que você não sabe como limpar, banco do carro, né? É só você entra aí na internet, você vai encontrar a EDK lavagem a seco. E com certeza você vai renovar o seu sofá, banco de carro, aquelas cadeiras estofadas e vai higienizá-la, tá bom? Com certeza vai ser um trabalho muito bem feito, você vai ficar muito feliz, tá? E conservar também a saúde também da sua família, tá bom? Pois bem, eu quero nessa manhã de segunda-feira deixar uma palavra reflexiva, que é uma palavra muito conhecida, mas eu quero tocar num ponto que Deus colocou em meu coração hoje pela manhã. Eu não ia ministrar uma palavra agora cedo, mas o Senhor colocou em meu coração, então eis-me aqui. A palavra que está em Lucas 18:35, que fala sobre o cego de Jericó, a palavra de Deus ela diz assim: E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava o cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça?
E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Pois bem, falar desse cego é uma das mensagens muito ministrada nos altares, nas rádios, né? Nas igrejas, onde se fala de cura, onde se fala de perseverança, de ousadia. Nós vamos falar desse cego que estava mendigando, sentado à beira do caminho, mendigando. A história desse homem ele podia escolher qualquer lugar para ficar, porque todo aquele que mendigava tinha que ir na prefeitura local e pedir uma licença. E a licença que eles davam era uma capa com o emblema de Roma. Então, esse cego ele poderia mendigar em qualquer lugar. Mas esse cego escolhe a entrada de Jericó. Talvez a sua família, quando pegava esse homem para sair com ele de manhã, eles falavam: meu filho, você não quer ficar em outro local? E talvez ele dizia: não, eu quero ficar aqui. Mas por que você quer ficar aqui? Porque um dia vai acontecer algo extraordinário. Se Jesus tivesse de entrar em Jericó, seria por aquele lugar. Então, esse cego está ali, assentado à beira do caminho, mendigando, e isso era constante. Até o dia que Jesus vai a Jericó. E ele vai a Jericó para quê? Para salvar Zaqueu. Logo o capítulo 19 vai falar sobre Zaqueu, publicano. E Jesus foi ali para resgatar Zaqueu. Mas na entrada da cidade, quando a multidão vai passando, que quando Jesus, onde falava que Jesus estava, uma multidão se aglomerava. E agora essa multidão está atrás de Jesus, indo para Jericó e gritando: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E aquele alvoroço, aquele amontoado de vozes ao mesmo tempo, trazia uma confusão muito grande, um barulho muito grande. Bartimeu, todo dia, ele ouvia muitas pessoas passar conversando, tumultos, às vezes soldados romanos passando, né? Aquela coisa, aquele movimento sempre grande. Mas esse dia o movimento foi diferente. Porque esse dia ele ouvia falar de Deus, ele ouvia falar de Nazaré, ele ouvia falar de Jesus de Nazaré. Mas ele sabia que o Yeshua, que ele viria da tribo de Davi, da descendência de Davi, e ele era o Messias. E talvez esse cego ouviu muitas vezes dizer: Jesus, o Messias, virá para resgatar aquilo que está perdido. Ele virá para curar, ele virá para restaurar as vistas aos cegos. E tantos milagres vai acontecer. Mas enquanto as pessoas via o Jesus de Nazaré, esse cego entendeu que não era Jesus de Nazaré, mas era o Messias prometido. Então ele pergunta para aquele povo, quando ele ouve aquele tumulto, quero falar para você, ouve. Quando ele ouviu passar a multidão, ele perguntou o que era aquilo. Então falaram que Jesus de Nazaré passava. O mais interessante, o que eu quero falar para você, não é sobre a cura dele. O que eu quero falar para você, não é sobre os gritos dele. Mas eu quero perguntar para você, qual é a voz que você tem ouvido todo dia pela manhã? O que é que você tem ouvido quando você abre o seu Facebook? Quando você abre o seu Instagram? Você está procurando ouvir e ver o quê? O que é que você procura ver quando você pega o seu WhatsApp? O que é que você está procurando ouvir pela manhã quando você abre o som para poder ver uma mensagem, ouvir uma palavra? O que é que você procura? Será que você está procurando alguma coisa de Deus? Ou você está procurando notícias ruins? Sabe, o país está vivendo um momento tão difícil desde março do ano passado e as pessoas não se cansam de todo dia abrir os noticiários para ouvir falar de morte, desemprego, de dívidas, de fome. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo. Nós sabemos que tudo isso, e a mídia está jogando isso a um monte. Você pode ver que falar de Deus é a coisa mais difícil você ver os meios de comunicação falar.
Eles falam de médicos, eles falam de doentes, de morte, de leitos que estão limitados e que não têm, do número de doenças que está aumentando, como que o contágio está no Brasil, né? Mostra as misérias no meio da rua, gente passando fome, pessoas testificando que não tem nada para comer dentro de casa. Mas essas pessoas não querem saber de ouvir falar de Deus. Essas pessoas não querem saber sobre a voz de Deus, o que Ele está falando com a gente. Deus, Ele está conversando. No meio de comunicação, como eu estou aqui agora falando com você, tem pastores letrados, capacitados, profetas de Deus, que está entregando revelação, que está falando de coisas extraordinárias que está acontecendo, o cumprimento da palavra de Deus, e a pessoa não quer ouvir isso. A pessoa prefere ver e ouvir o número de mortes, a desgraça que assolou o Brasil, que está tomando conta do Brasil, as brigas políticas, as atitudes erradas que nossos governantes estão tomando, e o alvo, na verdade, é um só. Querem derrubar o governo, isso aí tá mais que claro. Querem derrubar o governo, porque esse governo não é interessante. Interessante é o governo que quer espalhar homossexualismo, lesbianismo, que quer legalizar tudo, que quer espalhar bandalheira, mas aquele que quer zelar pela família, conservar os valores da família, esse não tem valor. Aquele que quer ver o povo prosperar, trabalhar, crescer, se valer, sabe, do nome brasileiro. Brasileiro. Se valer dessa garra que existe no peito de muita gente. Tem muita gente errada no Brasil, demais. Mas tem muita gente certa. Tem muita gente digna. Tem muitos trabalhadores. Tem muita gente que está chorando por não poder trabalhar. Você sabe o que é isso? A pessoa está mal, está doente por não poder trabalhar. Então Bartimeu, todo mundo estava gritando e entendendo uma coisa, Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu, cego, ele disse, Jesus, filho de Davi, Yeshua ben Davi, Yasher ben Davi, tenha misericórdia de mim. Ele viu o Cristo enviado, ele viu o Messias enviado, ele ouviu aquela voz no meio da multidão. Meu querido, eu quero só te dar um conselho. No meio de tantas coisas ruins que nós estamos vendo e ouvindo, olha, pouco eu olho para jornal. Você ouve e vê morte, doença, estelionato, briga de política, homicídios em massa de mulheres, né, deram um nome bonito para feminicídio, mas não, é assassinato de mulher. É homem morrendo também, assaltos à luz do dia. A poucos metros de uma cabine de polícia, assalto está acontecendo e ninguém faz nada. Pessoas estão matando por qualquer coisa na rua. Então, para que eu vou ficar me preocupando em ouvir e ver o óbvio? Eu tenho que ver e ouvir o sobrenatural. E ver e ouvir o sobrenatural, eu ainda creio na presença de anjos. Eu ainda creio na manifestação teofânica. Eu creio que o Espírito Santo está falando conosco através da pessoa bendita de Jesus. Eu creio que a hora que nós passamos a dar ouvido a Deus, se liga em Deus, vai para a oração, vai para a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus e isso aqui para mim, esse livro aqui, não é meio de ganhar dinheiro não. Isso aqui é o pergaminho de sobrevivência para mim morar no céu um dia. É o que nós pregamos na nossa igreja. É o que nós acreditamos, que isso aqui é a voz de Deus viva para nós através dos profetas. Eu queria que você hoje, sabe, desligasse um pouco das coisas ruins. Você já tem coisa demais para poder ver e ouvir. Do seu lado e da sua casa, na rua que você mora, já tem coisa demais ruim para você ver e ouvir. Então ouça a voz de Deus. Ouça Deus falar. Procure coisas que alimente a tua alma, não que desgaste a tua alma e arranca a estrutura espiritual que você tem. Então, não dê ouvido. Quando nós pegamos Mateus, capítulo de número 23, 24, 25, 26,
Nós vamos ver tudo o que está acontecendo hoje. Está acontecendo, tudo que está na Bíblia está acontecendo hoje. Religião se levantando contra religião, política contra política, nação contra nação, reino contra reino, né? A perseguição, falsos profetas, né? Apostasia religiosa. Estamos vendo tudo acontecer. Doenças, fome, guerras, rumores de guerras. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Tudo isso. Quero falar para você. A hora que a gente mergulhar na Bíblia e começar a ouvir Deus falar conosco, através das linhas da Escritura Sagrada, a nossa vida vai ser diferente. A nossa vida será diferente. Por isso quero falar para você. Você não precisa de ouvir o dia inteiro jornal. Você liga o jornal em algumas redes de televisão, 4 horas da manhã, já está falando de morte. E aquilo vai falando de morte, doença, Covid, falta de leito, cidade fechada, lockdown, que não sei o quê. Isso tem um ano. Um ano. Um ano. Mas a boa notícia você não ouve. Né? O governo investiu tantos milhões, os governadores investiram tantos milhões, ó, tá chegando agora respiradores para todo lado, porque tem para vender. Agora, alguém quer comprar? Não. Você sabe onde que vai o dinheiro? Não, mas ele sai. Muita gente não sabe, no estado de São Paulo, em março do ano passado, a primeira alavancada de dinheiro, a primeira leva foi 400 milhões. Você sabe o que é isso? 400 milhões. Aí, cozinharam o galo durante o ano, em todas as cidades, e agora novamente está repetindo. No mês de março, na mesma data, está se repetindo a história. Na mesma data, está se repetindo a história. E pelo jeito, vai 2021, vai 2022, vai 2023. Se pode esperar que esse negócio está longe de acabar. E mais, acha que a preocupação é a população? População é cadeira política. A preocupação é bolso cheio. É isso. Por isso quero dizer para você, tira sua segunda-feira hoje, trabalhando ou em casa, onde você estiver. Ouça boas pregações. Ouça louvores. Esteja conectado com o mundo espiritual, independente da sua religião. Ore a Deus, converse com Deus. Eu sei que tem muitos católicos que acreditam veemente em Deus. Eu acredito que tem muita gente que talvez não tenha nenhuma ligação direta com a igreja, mas acredita muito em Deus. Une a sua fé com a minha fé e com a fé de tantas pessoas. Não olha para um pastor. O pastor é uma vocação que Deus me deu. Mas olha para um homem que acredita em Deus piamente, que teme a Ele e que está orando dias a fios, noites, para Deus abençoar. Se a gente unir a nossa fé, se a gente mudar a nossa mentalidade, vai dar tudo certo. Amados, eu não olho para o estrago que a doença faz, eu olho para o poder de Deus que tem para curar, para livrar, para abençoar. Vai ter muita gente, quando chegar no final dessa pandemia, vai falar: ninguém na minha casa foi atingido, nem eu. Ninguém na minha família foi atingido, nem eu. Por quê, será? Talvez é porque a pessoa tem uma fé diferente e não deixa. Amados, tem gente que não foi atingido pelo Covid-19 e está doente. Se abateu, envelheceu, cabelo está caindo. Por quê? Medo. Medo, quer dizer uma coisa para você? Nada é mais forte na vida de uma pessoa do que o medo. O medo mantém uma mulher cativa, mantém um homem cativo. O medo mantém uma pessoa aprisionada. O medo destrói o poder de raciocínio de um ser humano. O que nós estamos vendo é uma estratégia para amedrontar o ser humano ao extremo. Porque aí, se uma população fica vulnerável, amedrontada, ela é facilmente destruída. Quero dizer para você, nós olhamos aí e vemos UTI cheia, gente morrendo, sim. Mas eu quero perguntar para você, qual vírus será pior? O vírus da ignorância? O vírus da ganância?
o vírus da idolatria, da apostasia, o vírus do medo, o vírus do conformismo, da acomodação. Qual vírus que vai matar mais? O vírus da fome, do desemprego, da quebradeira financeira no país? Qual vírus vai matar mais no final das contas? Porque antes dessa pandemia, já tinha milhares de pessoas morrendo no Nordeste, África. Outro dia, eu estava até lendo uma matéria que na África existe o maior lençol de diamantes, um lugar que extrai diamantes desde 1900, desde 1800 e não sei o quê. Por um país europeu. É extrair diamantes. Como que você pode ver uma África na miséria? Como que você vê, às vezes, uma criança empunhar uma arma que custa mais de 100 mil reais e o país está passando fome? Como que você pode? É porque existe toda uma política por trás de tudo isso. Alguém está ganhando muito. E alguém está morrendo para que alguém ganhe. Nessa manhã, o que eu quero deixar para você é apenas o versículo de número 34. 34. Perdão, versículo 36. E ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, eu quero perguntar para você, o que é que você mais tem ouvido? A voz da desgraça ou a voz da graça de Deus? Dê ouvido a Deus e deixa Deus fazer a obra na sua vida, porque Ele é o Senhor da sua vida, e quando Ele opera, ninguém pode impedir o milagre de acontecer. Amém? Eu quero fazer uma breve oração e pedir a Deus que Deus abençoe muito você, toda a sua família, nessa manhã de segunda-feira. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu quero entregar em tuas mãos todo aquele que está ligado, conectado conosco, meu Pai, nesse momento de fé. Eu quero, Senhor, entregar a Ti este empresário, a vida desse pai de família que hoje não tem dinheiro nem para pagar, meu Pai, uma conta de energia, nem para colocar comida na sua mesa. Deus, eu não sei o que o Senhor fará, mas eu sei que se essa pessoa hoje ligar a fé dela com o Senhor vai enviar alguém para fazer a diferença. Eu quero entregar nas tuas mãos, meu Pai, essas vidas e pedir a Ti, ó Pai, que a partir desse momento o Senhor abençoe, meu Pai eterno, essa mãe de família, esse pai, esse empresário, e esse trabalhador que está em casa, meu Deus eterno, em isolamento, foi mandado para casa sem uns centavos no bolso, pessoas que desde o ano passado foi mandado para casa e a empresa não acertou, a empresa tem protelado, meu Pai, o pagamento, Senhor, de direitos. Eu quero pedir, meu Deus, toca na vida desse homem, dessa mulher, e os abençoe de uma forma rica, poderosa e sobrenatural. No nome santo de Jesus de Nazaré. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos, fiquem com Deus. Um bom dia para você e que a paz do Senhor esteja sempre em seu coração, na sua casa, abençoando você e toda a sua família, e que o sangue de Jesus te cubra de todo mal, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus.